Boa noite a todo mundo. Vídeo aula da disciplina Manutenção e Confiabilidade. A gente vai falar hoje sobre TPM, que significa Manutenção Produtiva Total. E aí as siglas TPM, cada um tem um significado que dá um significado mais amplo à sigla. Então o T vem de total, que significa eficiência do sistema de produção, ou seja, o conceito abrange todo o sistema de produção, por isso que ele é chamado de total, abrange o ciclo de vida útil do sistema de produção e abrange também todos os departamentos e não só a participação do pessoal da manutenção e da produção. Então significa que é total porque ele se estende, é um conceito que se estende para os demais departamentos da empresa. O P significa productive, ou seja, a busca de uma produção com o máximo de eficiência. Lembrando que eficiência se mede, eficácia ou é eficaz ou não é eficaz. Eficiência é uma avaliação quantitativa e eficaz é uma avaliação qualitativa, ou é ou não é eficaz. Eficiência a gente consegue medir 10% de eficiência, 20, 30, 40% de eficiência. Eficácia significa atingir a meta, eficiência significa o quanto você está dentro da meta ou fora da meta. O M significa maintenance ou manutenção no sentido mais amplo da palavra, em manter todo o sistema de produção funcionando, disponível, com uma eficiência mais alta possível, eliminando aí as perdas do processo, dentro de uma filosofia que a gente vai descrever para vocês, mas basicamente englobam conceitos da produção enxuta, que é o sistema Toyota de produção, que basicamente visa eliminar as perdas do processo, transformando o processo em um processo mais racional, racionalizando um processo otimizado com o máximo de eficiência possível dentro de um conceito de melhoria contínua. Beleza? Então, aqui a gente vai falar sobre o conceito, que é exatamente a explicação dessas três dessas três letras aqui. Os objetivos do TPM, então: identificar e eliminar as perdas, maximizar a utilização dos ativos, dos recursos, né? Garantindo produtos de alta qualidade, de custos competitivos. Então, o TPM está diretamente ligado com a qualidade e com o custo, e que está diretamente ligado com a competitividade da empresa e, obviamente, com a parcela que vai gerar o lucro dentro desta eliminação das perdas, e também vai utilizar como objetivo a disciplina dos colaboradores, visando aí, obviamente, a prevenção e a melhoria contínua, aumentando a confiabilidade, a capacidade dos processos, sem investimentos adicionais. Ou seja, esses investimentos não serão necessários, porque o objetivo do TPM não é se investir recursos, e sim utilizar os recursos já existentes de uma maneira mais eficiente. Atua na cadeia de suprimentos, no supply chain, a cadeia de suprimentos inteira, reduzindo o tempo de resposta, buscando a satisfação do cliente. Basicamente, então, são evidenciadas aí 6 grandes perdas: uma por quebra devido a falhas do equipamento, devido ao setup e ajustes de linha, por pequenas paradas de operação em vazio, falta de peças, por exemplo, por redução da velocidade, que são algumas falhas que são críticas e que diminuem o desempenho do sistema de produção, por defeitos de qualidade, por causa disso retrabalhos, e de perdas de rendimento, que são obviamente perdas que serão estudadas e consideradas dentro da manutenção produtiva total. E aí,
precisa-se ter um ambiente propício para que nós tenhamos a implantação da manutenção do TPM, da manutenção produtiva total. Aqui nós temos aqui um esquema das perdas. Então nós temos aí 3 tipos de perdas evidenciadas aqui: perdas por paradas, perdas por velocidade inadequada e perda por produtos defeituosos. Cada uma dessas perdas tem desdobramentos e são provenientes de algumas causas aqui: tempo de carga, tempo de operação, tempo efetivo de operação e tempo de operação com valor agregado. Então, do tempo total, nós temos um tempo total sendo dividido entre um tempo menor desse tempo de carga com o tempo de operação, um tempo menor do que ele ainda como sendo o tempo efetivo que eu utilizo dessa operação, e um tempo desta operação que eu utilizo para agregar valor. E dentro desta perda por paradas, nós temos as quebras ou as mudanças de linha ou de regulagens, como setups, por exemplo, perdas de velocidade, que são pequenas paradas, e aí a operação é chamada de operação em vazio, ou redução da velocidade por algum problema encontrado. Perdas por qualidade em produtos defeituosos, como por exemplo um retrabalho, um produto que contém algum defeito, ou o início da produção, diminuindo consideravelmente o rendimento. Então aqui é um esquema que mostra a estrutura dessas perdas dentro dos equipamentos ou dentro das instalações. Aqui nós temos um esquema que mostra a evolução de algumas ferramentas, de alguns conceitos que foram evoluindo conforme o tempo foi passando. Então nós temos aí a produção em massa do Ford, nós temos a produção, o sistema Toyota de produção sendo implantado, o Just in Time, a reengenharia e nos anos 2000 aqui a produção enxuta ou Lean Production. A manutenção produtiva total tem aí dentro da sua estrutura um conceito em reduzir os tamanhos dos lotes para minimizar o ponto de equilíbrio e minimizar os custos de preparação, por exemplo. Eliminar as interrupções de fluxo, sejam eles fluxos de informações, fluxos ou deslocamentos, fluxos de pessoas, fluxos de materiais, e garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos. E a qualidade assegurada, fazendo um just-in-time entre os fornecedores e os clientes. A empresa pioneira que implantou e desenvolveu o TPM foi a empresa japonesa chamada Nippon Denso, que é um dos principais fornecedores de peças para a montadora Toyota. Então, foi lá que nasceu e foi implantada a filosofia, o conceito chamado TPM. Então, aqui nós temos o integrante do Instituto de Manutenção Japonesa, e aqui, com o passar dos anos, este conceito foi se aprimorando, onde o foco estava inicialmente nos equipamentos e depois, posteriormente, a uma evolução visando então todo o sistema produtivo. E hoje em dia isso evoluiu como uma estratégia da empresa, visando obviamente a qualidade, o custo e também os tempos de processos, tentando minimizar esses tempos, tentando maximizar a eficiência, tentando fazer com que todas estas benfeitorias em processos, em produtos, sejam revertidos para o cliente e para a empresa fabricante em forma de lucro, em forma de competitividade, em forma de estratégia global da empresa. Aqui nós temos os 8 pilares do TPM, ou seja, o TPM, a filosofia, tem como base 8 pilares
que dão sustentação a esta ferramenta, a esta filosofia aqui. E todos os pilares estão firmados, estão com base no 5S e nas pessoas. O 5S a gente pode traduzir como uma organização racional dos equipamentos e das coisas que fazem parte da estrutura de produção e de manutenção, e das pessoas como sendo o treinamento operacional que viabiliza todos estes pilares aqui. Nós temos o pilar da melhoria, o pilar da manutenção autônoma. Autônoma a gente vai ver cada pilar especificamente: manutenção autônoma, manutenção planejada, treinamento e educação, controle inicial, manutenção da qualidade, administração, segurança, saúde e meio ambiente. Esses aqui são os 8 pilares do TPM. Eu vou finalizar o vídeo aqui e vou para a parte 2 para o vídeo não ficar muito grande e eu conseguir postar no YouTube para vocês. Até a parte 2 então.